O Botafogo que vai contar com alguns reforços para o jogo do próximo domingo, hein? O Botafogo que vai contar com alguns reforços para o jogo do próximo domingo. O Danilo e o Alex Telles voltaram aos treinamentos na data de ontem, né? Estavam fora por lesão, estão recuperados. Portanto, Danilo e Alex Telles serão as novidades, né, do Botafogo para a partida do próximo domingo, podendo, claro, entrar como titular esses dois jogadores. O Arthur Cabral também voltou a treinar, mas ele tem uma lesão, né? Ele tem um problema na mão, né? Tem uma fratura e, portanto, é dúvida. Claro que pode acabar jogando ali com uma proteção, mas ele ainda é dúvida. Então tá aí o Botafogo que deve ter novidades contra o Santos Futebol Clube. É um time muito forte, é um time muito difícil de ser batido. Eu até acho que a campanha do Botafogo é uma campanha inferior, né? Comparado àquilo que se tinha de expectativa. O investimento do John Textor foi um investimento muito alto no futebol, mas o Botafogo passa por aquele processo de transição, né? Vendeu muitos jogadores, trocou praticamente metade do time, vendeu alguns jogadores, contratou outros jogadores e muitas vezes acaba não dando liga. Eu acho que é isso que aconteceu com o Botafogo. Mas claramente o Botafogo individualmente é um time muito superior ao time do Santos Futebol Clube. Então, eu tô prevendo um jogo muito difícil amanhã, domingo no Engenhão. Tô prevendo um jogo muito complicado domingo no Engenhão. O Botafogo tem realmente o favoritismo. O Santos deve jogar fechadinho. Eu não acredito que o Santos vá partir para cima do Botafogo, não acredito. Eu acho que o Vojvoda, talvez pela primeira vez, né, vai jogar mais fechado, vai jogar mais ali cauteloso, né? A tendência é que o Santos jogue de novo ali, né, num 4-2-3-1, né? Num 4-2-3-1. A tendência é essa, que o Santos jogue com uma linha de 4 na defesa. Se falou em 3 zagueiros, mas pelo que nós estamos ouvindo aí nas últimas horas, as chances de 3 zagueiros são remotas. O Vojvoda já testou 3 zagueiros nos treinamentos, mas pelo que estamos ouvindo aí nas últimas horas, não deve acontecer 3 zagueiros. Claro que até o momento do jogo tudo pode mudar, mas a tendência é que o Santos jogue realmente de novo aí num 4-2-3-1, né? E o Adonis Frias deve continuar ao lado do Luan Pérez. Então o Santos deve ter uma novidade no meio-campo. Isso acaba sendo algo forçado, né? Porque o jogador Zé Rafael acabou levando o 3º cartão amarelo na partida contra o Vitória, na derrota por 1-0. O Santos deve ter ou Gabriel Bontempo ou Vitor Hugo na vaga do jogador Zé Rafael, né? Então existe ali a possibilidade do Vitor Hugo começar a partida como titular e até mesmo do Gabriel Bontempo. E aí, correndo por fora, temos o William Arão, que pode jogar por ali, e até mesmo o Tomás Rincon. Então, são 4 alternativas que o treinador Juan Pablo Vojvoda tem para substituir o Zé Rafael. Vitor Hugo, Gabriel Bontempo, esses dois ali estão, teoricamente, pelas informações que estamos recebendo, são os jogadores que estão à frente nesta briga pela posição, e aí correndo por fora temos o Arão e o Tomás Rincon. Se ele for com o Tomás Rincon ou o William Arão, ele vai fechar mais o meio-campo e, na minha opinião, é aí que mora o perigo. Porque Tomás Rincon e João Schmidt jogando juntos é um meio-campo lento, é um meio-campo pesado, é um meio-campo burocrático. Eu realmente me preocupo muito com esta possibilidade. Eu não colocaria, eu descartaria Tomás Rincon e João Schmidt jogando juntos. Em todas as partidas que os dois entraram como titulares com a camisa do Santos, o Santos perdeu. Em todas. O aproveitamento de Tomás Rincon e João Schmidt começando como titular com a camisa do Santos é de 0%. Ou seja, o Santos nunca venceu, o Santos nunca conseguiu realmente um bom resultado com esses dois jogadores jogando juntos. Então, tomara que realmente o Vojvoda não venha com Tomás Rincon e João Schmidt. Eu gostaria de ver Marcão gostaria de ver João Schmidt, Gabriel Bontempo e Roleiser, tá? Eu acho que seria o ideal.
né? Eu acho que seria o ideal. E aí você pode ter o Álvaro Barreal, né, mais aberto pela direita. O Guilherme, existe a possibilidade do Guilherme começar no banco de reservas, porque realmente a questão emocional também está pegando. O Guilherme tem sentido as cobranças pesadas e o Guilherme não está bem, né? O Guilherme é um jogador que não está bem. Eu até falo muito sobre isso, sobre o exagero, às vezes, em canalizar todas as críticas ao Guilherme, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, a gente precisa reconhecer, e eu principalmente, que sou um cara aqui que acha que o Guilherme é um dos jogadores mais importantes do Santos, e isso mostra um pouco porque nós chegamos nesse patamar, porque a partir do momento que o Guilherme é um dos jogadores mais importantes, tem coisa errada, mas ele é. Ele é. Só que ele não tem sido esse jogador importante nos últimos 4 jogos do Santos. Então, para mim, não só na questão emocional, mas também na questão técnica, o Guilherme está merecendo o banco de reservas. Então, eu não iria com o Guilherme, e acho que isso pode acabar acontecendo, do Guilherme não ser colocado como titular no próximo domingo. Ontem nós tivemos o primeiro treino tático do Santos Futebol Clube visando a partida contra o Botafogo. O Vojvoda já começou a fazer ali algumas mudanças. O time ainda não foi definido, né? O Santos ontem treinou ali mais posicionamento, tal, fundamentos também. O time não está definido e o treino de hoje e de amanhã vai realmente definir a escalação para a partida do próximo domingo, né? Uma outra mudança que pode acontecer é do lado esquerdo. O Souza, existe uma tendência do Souza a começar como titular pelo lado esquerdo. Eu tenho visto aí alguns blogueiros, tuiteiros, enfim, dizendo que o Escobar vai começar como titular. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Souza deve sim ganhar a titularidade do lado esquerdo. O Souza foi muito bem, o Vojvoda já tem se convencido. Inicialmente, o Vojvoda estava optando pelo Escobar porque o entendimento do Vojvoda é que o Escobar dá mais segurança ao sistema defensivo. Ele ainda vê o Souza com algumas deficiências na marcação e aí a escolha do Juan Pablo Vojvoda vinha sendo o Escobar. Com a partida do Souza contra o Vitória e também contra o Ceará, isso parece já estar mudando. Então, o Souza deve sim ser titular pelo lado esquerdo e o Escobar perdendo a posição. Claro, esta mudança vai se confirmar aí nos treinamentos de hoje e também no treinamento de amanhã. Vamos aguardar esta confirmação. Então, o Souza deve sim ser o titular do lado esquerdo da defesa do Santos. Então, vamos tentar esboçar aqui um provável Santos, né, para a partida do próximo domingo. Daqui a pouco eu leio os comentários dessa galera que está chegando, já está deixando o seu like aqui no Varanda. O provável Santos para o jogo de domingo terá Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, na zaga Adonis Frias e Luan Pérez, e do lado esquerdo Souza. No meio campo, o Peixe deve ter João Schmidt, Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal e Roleiser. Na frente, o Guilherme e o Lautaro Dias. Então, essa é a provável escalação do Santos, colocando aí alguns asteriscos, como é o caso do... O meio-campo eu coloquei João Schmidt, Gabriel Bontempo, né? Gabriel Bontempo ou Vitor Hugo, né? Gabriel Bontempo ou Vitor Hugo, e aí também tem um asterisco no Guilherme. O Guilherme pode perder a posição. Aí ele tem algumas opções, ele pode reforçar o meio-campo, ele pode colocar o próprio Arão, pode colocar o Tomás Rincon, ou pode também colocar alguém de velocidade, neste caso, ou o Cabadeiro, ou até mesmo o Robinho Júnior, né? Então são as possibilidades que tem o treinador Juan Pablo Vojvoda. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Adriano Rosário, do canal Fala Adriano. Bom dia, Marcão. Sobre o Souza, concorda que ele foi uma das revelações do Brasileirão 2025, junto com o Zé Lucas do Sport e o Ryan do Vasco? Concordo, Adriano, concordo. Aliás, o Ryan do Vasco tem jogado muita bola, viu, Adriano? Um abraço para você. O Zé Lucas do Sport também é um jogador interessante, por mais que o Sport não faça uma boa campanha. Mas o Souza, e aí eu fico muito com aquilo que disse o zagueiro Gil, né? Que falou que o Souza é um jogador diferente, né? O Gil, quando deixou o Santos Futebol Clube, foi no podcast, se não me falha a memória, no Podpah ou no Flow. Eu acho que foi no Podpah. Eu sempre confundo
o Flow com o Podpah, pra mim é a mesma coisa, mas não é, né? Eu acho que ele foi no Podpah e o Gil disse que estava encantado com aquilo que via do Souza no dia a dia, né? E não é a primeira vez que a gente escuta isso sobre o Souza. O Souza é um lateral de extrema qualidade. O Santos, na minha opinião, tem 2 laterais pelo lado esquerdo que são interessantíssimos, né? O Souza e o Escobar. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, para elogiar o Souza, eu não preciso arrebentar com o Escobar. Agora, são jogadores de características distintas, né? Diferentes, né? O Souza é um jogador muito técnico. O Souza é um jogador que tem essa qualidade do apoio. Já o Escobar é um jogador tático, é um jogador mais defensivo e limitado ofensivamente, tecnicamente. Mas eu acho que dá para utilizar os dois. Quando você pensa no elenco, os dois podem ser importantes. Tanto o Souza como também o Gonzalo Escobar. Claro, você utilizando e tentando extrair aquilo que tem de melhor cada um, né? Então eu acho que o Santos tem 2 laterais interessantes pelo lado esquerdo, né? O Elias Queiroz, Marcão, teremos o mano a mano? Teremos. No Santos Total teremos o mano a mano com o Thiago Jordão, El Bigodinho ao vivo ao meio-dia. O Aline Silva, grande abraço. O Adenilton, Marcão, bom dia. Gostaria de entender por que todos os times abaixo de nós estão reagindo no campeonato e o Santos parou, né? É como o time todo estivesse anestesiado. Cara, é difícil a situação do Santos, viu, meu? É difícil. Eu vou estar no Rio de Janeiro, mas eu tô muito preocupado, sabe? Eu acho que, é claro, que nós temos chances de conseguir um bom resultado no Rio, mas não é a tendência, né? O Santos não é favorito no Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar isso no Mano a Mano hoje à tarde, hoje no Santos Total. Individualmente, o time do Botafogo é muito superior ao Santos, mas muito, muito. Tem a questão da grama sintética, tem a questão do emocional. Por exemplo, o Santos pode entrar já emocionalmente abalado no domingo, e aí o trabalho do Vojvoda vai ser muito importante, né? Porque se o Vitória vence o Corinthians, e pode acontecer, primeiro, porque o Vitória vem embalado, e 2, porque o Corinthians é um time muito irregular, né? O Corinthians é um time muito irregular, o Corinthians é um time que não dá para confiar, né? Por mais que seja um time com jogadores melhores do que o Santos, o Corinthians também é um time que vence uma partida e na outra perde, entendeu? Então, nesse cenário, o Vitória tem grande chance de vencer o Corinthians amanhã no Barradão. Então, a nossa torcida, e eu não tenho essa questão de qual é, de orgulho. Eu sempre falei aqui que eu sou anticorintiano declarado. Eu sou anticorintiano declarado, né? Não suporto o Corinthians. Corintiano, formiga e puxa-saco, tem tudo quanto é lugar. Ih, mamãe! Agora, meu amigo, eu não tenho orgulho nenhum e amanhã vou torcer pro Corinthians. Não tem jeito. Porque eu sei da importância desse resultado amanhã pro Santos. O Corinthians amanhã pelo menos precisa empatar, né? Porque empatando, o Vitória abre um ponto, né? Mas é um ponto. Agora, e se o Vitória vence? Abre 3 do Santos. Abre 3 do Santos. E sinceramente, eu não acredito que o Atlético Mineiro caia. Eu não acredito. Eu acho que a briga pelo rebaixamento, ela está com 5 times. Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Sport já caiu e restam 3 vagas e 4 times disputam ou tentam escapar dessas 3 vagas. Entendeu? É isso. É isso. Então, meus amigos, não tem qual é. Não adianta ficar com papinho aqui. Eu não torço pro Corinthians. Não precisa torcer pro Corinthians, mas torça pro Vitória perder, né? Torça pro Vitória perder. João Castanhari tá falando que o Santos já caiu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Respeito a sua opinião, mas futebol se decide em campo e não no discurso. Eu aceito as projeções. Nós fizemos projeções, mas isso fica na teoria. Na prática, o que se decide é em campo. Eu não acredito que o Santos já tenha caído. Acho que o Santos está correndo um grande risco. Agora, meu amigo, tem que brigar, tem que lutar até o final. Tem que lutar até o final. Entendeu? O que me preocupa nesse momento atual do Santos é que até agora nós não tivemos pressão, né? De fora para dentro.
Eu não sei até qual momento a torcida vai aguentar sem pressionar diretoria, sem pressionar jogadores. Em algum momento, isso pode explodir. E qual será a reação emocional, entende? Desta revolta do torcedor. Porque o torcedor do Santos, quando eu digo torcedor do Santos, uniformizadas, os torcedores que vão aos estádios, ainda estão tranquilos, teoricamente. Vai chegar uma hora, se o Santos não vencer os jogos, que isso pode acontecer. Essa revolta do torcedor, ela pode acontecer. E aí? Qual é a reação desses jogadores que estão lá? Entendeu? Então isso me preocupa, porque uma coisa é a pressão no Vitória. O Vitória não tem pressão nenhuma. O Vitória, se escapar do rebaixamento, o Vitória foi campeão brasileiro para os torcedores do Vitória. O investimento do Vitória é pífio, o elenco do Vitória é ruim. Então, se eles forem rebaixados, normal, já estava meio que esperando ali o rebaixamento, né? Entendeu? Já vamos se preparar para o ano que vem, vamos evoluir, vamos melhorar. Então, a pressão em cima do Vitória, dos jogadores, da diretoria, é muito menor comparado à pressão no Santos. É isso que rebaixa time grande. É a pressão. Quando as coisas começam a ir mal, parece que é ladeira abaixo. Então, por isso que eu tô falando. Se o Santos entra no Z4 nesta reta final do campeonato, esta pressão, esta questão emocional pode ser decisiva para o Santos ser rebaixado. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. Entendeu? Por isso que eu acho, né? Por isso que eu acho que às vezes se você faz a pressão um pouco antes, né? O Corinthians faz isso muito bem, né? Eles já cobram lá atrás, né? Já cobram lá atrás. Já criam ali um ambiente de cobrança lá atrás. Quando você tá num ambiente de calmaria e vai chegando à reta final, e agora? E agora? A água bateu no bumbum. A água bateu no bumbum, né?